Eu tô começando essa série de lives por conta disso, sabe? É uma série da nova rotina, a gente está estabelecendo uma nova rotina, né? De ficar um pouco mais em casa o máximo possível, e é o que a gente tem que fazer, né, Rosana? Lá, É aí na isso. França não é nenhuma opção, né? Eu até depois quero que você Não. conte, né, a importância disso e tudo. Uhum. Mas o que que eu pensei? A gente precisa trazer informações úteis, porque eu tô vendo as pessoas em dois extremos, né? Ou muito angustiadas e paralisadas, e isso não é bom para ninguém, né? Ou um pouco tranquilas demais. Então a gente tem que ter informações precisas, né? E atuar Com certeza. baseado na ciência. E por isso que eu te chamei. Eu dou muito valor a isso. Você é uma cientista que faz um trabalho incrível. Eu acompanho o Obrigada. trabalho da Rosana, gente, há muito tempo. Eu sigo ela, ela tem um perfil chamado Dieta Científica. E ela explica muita coisa do nosso corpo, do funcionamento do sono, né? O sono, para mim, é uma coisa bem legal. E, para mim, eu aprendi muito com você. Então, eu queria trazer você, apresentar a Rosana para minha audiência, para você contar o que que a gente pode fazer nesse momento, a partir do ponto de vista das suas dicas práticas, para melhorar nossa imunidade. Então, a palavra é sua, Rosana. Ai, Cláudia, obrigada. Estou muito feliz de ter recebido o convite para vir aqui conversar um pouquinho com o seu público. E é o que eu gosto de fazer, né? E é o objetivo que eu tenho com dieta científica, é trazer informações com base científica, mas em uma linguagem bem simples que seja acessível a todo mundo, porque senão não faz sentido nenhum, né? Deixar tudo que é de descoberta nova da ciência, deixar lá guardado para os grandes escalões, isso não faz sentido. Eu acho que as pessoas precisam ter contato com isso, né? E é só a gente dar uma ajeitadinha ali na linguagem que todo mundo entende tudo. Então foi por isso que eu comecei esse projeto também, foi com esse objetivo de trazer a ciência mais próxima das pessoas que não teriam acesso a esse tipo de informação de outra forma, né? E eu recomendo que depois vocês Enfim. vão lá e dêem uma olhadinha no perfil dela, porque ela tem muita coisa bacana. Coloquei bastante coisa já, tô sempre ligada no que está acontecendo no mundo com relação às pesquisas com coronavírus. Eu não sou super conhecedora de vírus, de nada, mas assim, eu sou uma curiosa, então eu vou e busco informações, especialmente para acabar com um pouco dessas fake news que saem por aí, que só vem para agoniar a gente ainda mais nesse momento tão delicado, né? E hoje eu até fiz post avisando que. Obrigada, Universo Genial, obrigada. Saiu não sei onde aí que inventaram que esse vírus foi criado em laboratório e foi jogado na humanidade, sabe? Eu que sou da ciência, eu tenho essa consciência, mas assim, muita gente às vezes não tem acesso a esse tipo de informação, né? Então, assim, o que eu gosto de fazer é isso, pegar essas informações que ficam meio, ou que vêm de maneira errada também para as pessoas. Isso acontece muito, né? E se você for pensar, essas informações que têm relação com a alimentação também, isso acontece sempre, né? Cada hora fala alguma coisa, que uma coisa é milagrosa agora, que vai ser a coisa milagrosa depois. Cada hora, cada semana tem uma coisa específica que vai curar a humanidade e resolver todos os problemas, não é verdade? Enfim, aí é por isso que esse perfil existe, né? Pra ir contra essa onda de fake news que tá aí girando no mundo e nos grupos de WhatsApp da família, sabe? E é isso que eu sinto que é meu objetivo como pessoa nesse mundo, sabe? Muito legal, muito legal. Enfim, E eu aprendi muito com você sobre alimentação. sim. E sobre microbiota. Aliás, eu queria que você Uhum. começasse explicando, porque eu vou te falar, minha audiência não é muito desse universo científico, né? E acho que vai ser muito importante você explicar realmente por que que a gente falou, por que que é importante a microbiota para a imunidade, o que que é microbiota, com essa Uhum. linguagem que só você tem. Então, é uma coisa que devia interessar todo mundo. Quem não se interessa pelo que a gente come, né? Pelo que a gente vai colocar dentro do nosso corpo e quem não se interessa em saber como que o nosso corpo funciona e sabendo um pouco mais como o nosso corpo funciona, a gente tem muito mais autonomia para fazer escolhas na nossa vida, né? E quando a gente pensa em alimentação,
É isso, é basicamente isso, né? A gente conhecendo melhor como que o nosso corpo funciona, a gente vai ter essa autonomia e vai fazer escolhas mais conscientes, né? Escolhas alimentares mais conscientes. Mas aí focando um pouquinho mais na história da microbiota, né? O que que é essa tal da microbiota que todo mundo vive falando, a microbiota, a microbiota e a microbiota. E, enfim, a microbiota, ela é um conjunto de micro-organismos que vivem na gente. Tem microbiota na boca, tem microbiota no ouvido, tem microbiota no nariz, tem microbiota na pele. Então, são seres invisíveis que vivem dentro da gente. Mas o que as pessoas têm falado muito ultimamente é a história da microbiota intestinal, né? E tem muitos estudos na literatura mostrando que quando a gente tem uma microbiota saudável, uma microbiota intestinal saudável, isso ajuda a gente a prevenir vários tipos de problemas, né? Então, como que a gente faz para ter a tal da microbiota intestinal saudável, né? É a coisa mais simples que existe, na verdade, porque a gente tem uma tendência de complicar as coisas, sabe? E atribuir soluções milagrosas a um shot, ao suco detox, a não sei o quê. Cada hora é uma invenção. Eu nem sei, eu nem acompanho tanto mais, porque não dá mais. E a questão é que é muito simples a gente ter uma microbiota saudável. É a gente se alimentar com comida de verdade, ponto final. Então, basear nossa alimentação em alimentos frescos, preparados em casa, sabe? Desenvolver o hábito de cozinhar mais em casa. Agora a gente não vai ter lá muita alternativa, né? Vai acabar que a gente vai precisar cozinhar muito mais em casa. Talvez, às vezes eu até penso, às vezes a gente só aprende lições muito importantes quando tem alguma coisa maior que a gente não possa controlar, tipo É. isso, né? Uhum. Mas que isso pode se tornar um hábito maravilhoso, que contribui muito para a saúde, né? Porque se a gente cozinha em casa, a gente tem muito mais controle do que a gente está comendo, né? Logicamente. Eu que fiz, eu que cortei, eu que coloquei os temperinhos, eu sei o que tem ali. E ao contrário de pegar uma embalagem, abrir e colocar no micro-ondas, né? Que isso ajuda, facilita a vida, mas não pode ser o principal, né, na vida da gente, né? Porque muitos estudos têm demonstrado que aumenta ou quando a gente tem uma alimentação baseada em alimentos ultraprocessados, que são esses alimentos que vêm com aditivos químicos, que normalmente vêm embalados, a gente até brinca, né? Fala de desembalar menos e descascar mais. É uma coisa que é super importante para a nossa saúde intestinal, principalmente, né? Porque tudo começa por ali. Se a gente for pensar, a gente é um tubo oco da boca até lá no ânus. É como se fosse uma parte exterior do nosso corpo. Porque tudo que entra para o resto das nossas células, que vai para a nossa circulação e que vai ser esparramado pelo resto do nosso corpo, nosso cérebro, tudinho, vai entrar pelo intestino. Então, se a gente tem um intestino saudável e que está funcionando em condições ótimas, tudo vai ser absorvido da melhor forma possível. A gente vai estar muito mais preparado para evitar que coisas ruins passem para dentro das células, né? Que passem pelo intestino para ir para a circulação, para ir para as outras células do nosso corpo. Então, basicamente, fui falar o que que era microbiota, eu já falei o que que é microbiota, onde que ela vive, o que que ela faz. Enfim, e a microbiota está lá no intestino ajudando a manter tudo em ordem, né? Ela vive ali dentro do nosso intestino como uma amiga mesmo, quando a gente cuida bem dela, né? Então, ela tá ali para ajudar várias coisas. Ela ajuda na digestão de coisas que a gente não consegue digerir, por exemplo, alguns carboidratos muito complexos que a gente chama de fibras, por exemplo, elas vão fermentar essas fibras e quebrar esses nutrientes e fazer nutrientes super importantes para a nossa saúde, né? Como, por exemplo, ácidos graxos de cadeia curta. Elas vão fermentar as fibras, vão produzir esse ácido graxo de cadeia curta maravilhoso, que vai servir de nutriente lá para o epitélio do nosso intestino. Então, aí o nosso intestino vai ficar bonitinho, porque ele tem proteção mecânica, né? Que essas bactérias promovem essa proteção mecânica, né? Elas vão ainda Então, você está produzir dizendo, nutrientes para as células delas. Então, a gente vai ter um intestino bem mais saudável.
Então, o que você está dizendo é que existem alimentos que, quando eu como, eu nutro bactérias do bem e que a Exato. presença delas protege o meu corpo, é isso? Protege seu corpo de várias Cara, isso é coisas. muito bacana, né? A gente É muito entender legal. como a gente pode alimentar, fortalecer as bactérias boas para não ter coisas ruins aumentando, né? Eu deixo um exército aqui Exatamente. mais forte para o outro não vencer, é isso? Exato, é isso. Legal. E a resposta é simples, Eu né? vou ativar o comentário aqui para quem quiser fazer pergunta. Eu tava tiro ou É, não tiro? Eu não sei como você prefere, com comentário ou sem comentário. pode deixar as perguntas. Então, eu vou deixar Eu aqui, acho que, tá? eu acho que eu já dei uma basezinha, né? Assim, acho que as pessoas já entenderam um pouquinho melhor o que que é essa microbiota, para que que ela serve, porque é importante a manutenção de uma microbiota saudável, né, no intestino. Não só para manter o intestino saudável, mas a gente saudável, né? Tem perguntas E aí? quais são Ixi, vai. alimentos que são positivos para a microbiota, além do que você falou, né? Fresco, carboidrato complexo. Tem alguns Uhum. que são muito ruins, alguns que são muito melhores. Ah, os que são Essa muito ruins pergunta. são os alimentos ultraprocessados, né? Que são os alimentos muito ricos em aditivos químicos, em adoçantes artificiais, corantes, conservantes, todos. Sabe esse alimento que você pega a embalagem e vê um monte de letra estranha ali dentro? Isso é um alimento ultraprocessado. Então, é um alimento que você vai ter que comer só uma vez na vida, não precisa comer, se você comer todo dia. Pode ser que isso aumente a sua probabilidade de desenvolver algum problema. Mas comer de vez em quando também, a gente não pode ter esse terrorismo também, né? De falar, ai, Claro, nunca claro. posso comer um alimento ultraprocessado, porque eu entendo que é um alimento que é prático, ajuda no dia a dia, às vezes a pessoa não tem muito tempo para cozinhar, tudo isso. Mas aí é tudo uma questão também de se organizar, né? E Para agora a gente vai tentar ter essa cozinhar mais. oportunidade, né, Rosana, de Sim, ficar mais e em que isso se casa, torne de um hábito. preparar os nossos alimentos. Estamos voltando um pouco para isso, né? É Olha, tem umas isso. perguntas aqui que eu achei interessante, né? Uma só quais os alimentos para alimentar as bactérias boas, e a outra fala: Uhum. minha filha só tem um intestino, é a mesma coisa com ela. Eu sei que você vai poder explicar isso aí bem, e também sobre Yakult. Todo Ah, mundo só Yakult tem um intestino, né? é quando a gente pensa em alimentos, porque interessante falar disso é que tem duas coisas diferentes que às vezes a gente confunde. Tem os prebióticos e tem os probióticos. Os probióticos são bactérias que, quando consumidas em quantidades ok, que em quantidades normais, elas vão trazer benefícios para a gente. E os prebióticos são o que essas bactérias, os probióticos, vão usar como fonte de alimentação para trazer mais benefícios para a gente. Então, esses prebióticos são as famosas fibras que vão ser fermentadas pelos probióticos, que são as bactérias. O Então, que que era a pergunta? probiótico é a bactéria, prebiótico é a comidinha da Isso, bactéria Yakult. boa. Isso, probiótico é a bactéria, que é o que está lá dentro do Yakult. O Yakult tem boas bactérias, mas ele tem um grande problema, ele tem muito açúcar. Ele tem muito açúcar, então tem outras fontes de probióticos que são bem mais interessantes. Você conhece bem, né? Você me disse que você faz bastante fermentação, Faço muito enfim. fermentado em casa. Então, eu também, já fiz mais, confesso, mas sempre tenho alguma coisa em casa. Então, iogurte, o famoso kefir, kombucha, cada um chama de um jeito. Enfim, alimentos fermentados, vegetais que a gente faz em conserva, ainda mais nessa época que é assim, às vezes a gente não vai ter tanto acesso a alimento fresco, isso é uma ótima forma de conservação de alimentos de vegetais que, além de tudo, ainda é um alimento probiótico, porque lá dentro vai ter as bactérias benéficas que vão nos fazer bem, e ainda vai ter uma conservação de nutrientes ali interessante. Então, para quem tiver oportunidade, tem muita informação hoje na internet de como que a gente faz para fazer essas conservas, kefir, kombucha.
iogurte mesmo, iogurte que a gente compra no supermercado, mas é legal dar prioridade para esses que têm menos corantes, aditivos, A gente adoçantes pode fazer em artificiais. casa o iogurte também, né? É um Então, se a barato. gente compra um pote de iogurte, vira um iogurte eternamente, ad eterno, né? Nesse momento que a gente tem que reduzir as idas ao supermercado, eu acho que é uma ótima Exato. estratégia, né? A gente aprender a fazer um Uhum. iogurte em casa, aprender a fazer conserva. Eu até depois vou gravar de novo uns stories ensinando como eu faço. Porque eu faço com É pepino, com legal. pimentão, com cenoura. É, eu E é também já legal porque fiz. dá um saborzinho, né? E é uma coisa prática Aham. e aumenta a conservação mesmo, como você falou. E eu não tinha É, pensado nisso que você disse. A conserva, né, o alimento fermentado em conserva, ele tem os dois, ele tem o probiótico, que é a bactéria, e o prebiótico, que é a exato. comidinha da bactéria boa. Que Nossa, um alimento bacana! desse, maravilhoso, né? Que Não? bacana isso, que Pois bacana. é. E tá na simplicidade, né? Não precisa de tomar soro na veia para imunidade, pra gente, imunidade boa. A gente tem as coisas ao alcance das nossas mãos. E é Uhum. muito mais simples, sabe? É tipo. É tão simples e às vezes as pessoas ficam meio desconfiadas, né? Por parecer tão simples, a pessoa fala, não, mas só isso. Sim, é só isso, sabe? Então é muito fácil a gente ter saúde, é só a gente basear nossa alimentação em alimentos frescos preparados em casa, sabe? Tem muitas perguntas aqui, olha. Principalmente, vamos lá, síndrome do intestino irritável. Tem uma pessoa Aham, com bastante dificuldade para acertar o cardápio. aham, E kefir, você já falou que é bem bacana, né? sim. É uma pessoa que está lidando com o filho com uma doença autoimune, né? E está com a imunidade baixa, acabou de ter uma Uhum. dengue. Que alimento pode ser importante para uma pessoa que está com a imunidade baixa nesse momento consumir, né? E aí depois a gente segue as próximas. Vamos lá. Tá. Vamos falar então um pouquinho de alimentação para imunidade. Joia. Eu acho que eu vou decepcionar todo mundo. Porque, gente, Ou não, alimentação porque boa para imunidade é alimentação baseada em alimentos frescos preparados em casa, vegetais, frutas. É isso que é importante para a imunidade. E o mais importante que a simplicidade é a constância na simplicidade. Então, é a gente manter a nossa vida com esses hábitos mais saudáveis, porque não adianta eu comer um monte de porcaria e de um dia para noite eu resolver que minha imunidade está baixa e vou comer só vegetais e frutas e vai ficar tudo bem. Isso é uma coisa que precisa de tempo. Não é um shot que você vai tomar hoje de manhã depois de ter comido a vida inteira errado que vai aumentar a sua imunidade. Então, a imunidade ela vem da constância dos bons hábitos, não só alimentares, mas tipo a imunidade, o que é importante para a imunidade é manter a calma. Estresse destrói a imunidade. Estresse é uma das piores coisas que existe para imunidade. Que perfeito mais? esse Fazer uma exemplo. atividade física é maravilhoso para a imunidade. Ter uma boa noite de sono é maravilhoso para a imunidade. Então, assim, a questão da imunidade mesmo é cuidar bem do intestino. Cuidando bem do intestino é tendo uma alimentação mais variada possível, mais colorida possível e evitar alimentos ultraprocessados. Hidratação, boas noites de sono, encontrar uma forma de lidar com estresse, sei lá, gosto de fazer exercício para diminuir estresse. Tem gente que gosta de meditar, tem gente que gosta de rezar, tem gente que gosta de ler um livro, tem gente que gosta de fazer crochê, tricô. Ter algum lugar, sabe, para você entrar e ficar ali com você para aprender a lidar melhor com o estresse, né? Eu Tudo vou isso preparar ajuda, né? Porque a ser. lista da imunidade top depois dessa live. Vou compartilhar, tá? Tudo de Mas bom. é isso, e no fundo é tão simples e no fundo todo mundo sabe a resposta, né? Mas a gente por que que aconteceu? Não fica caçando uma coisa sagrada e milagrosa tá ali na simplicidade. O que que era a outra pergunta mesmo? Tá. É, vamos lá. Quem tem. Vamos lá, para a sardinha. Você consegue voltar aqui para olhar? Vamos lá.
O que comprar para fazer em casa eu achei bom, tá? Eu achei bem bacana. Ah, eu consigo aqui, Filho que peraí. gosta muito de salsicha, empanado, fala um pouco sobre Uhum, isso, porque muitas crianças são assim. E eu queria até comentar uma coisa com você. Eu tô vendo as pessoas indo ao supermercado e uhum, comprando coisas exatamente muito congelado, muito processado. Então, qual seria, e respondendo, isso é respondendo algumas perguntas, né? Quais seriam as compras ideais para você construir uma alimentação saudável, tá? E a outra, uhum. a menina de novo está perguntando aqui, a Xênia, sobre a síndrome do intestino irritável. Ah, Então, é compras é... ideais para a gente. ela tem síndrome do intestino irritável, é Tem uma isso? pessoa aqui que tem síndrome do intestino irritável. Vamos uma de cada Uhum, vez. Ó, então, primeiro, responde a síndrome do intestino irritável. Depois a gente fala aham, das compras ideais, né? E sobre os empanados. São acho que as três tá, perguntas aqui. Quem tiver mais vai colocando e a gente vai organizando. É muita tá. coisa, né, que a gente quer saber. É, É novidade. Eu nunca trouxe uma live assim para o meu povo. E eu tô amando dar a ah, fico oportunidade feliz. das pessoas te ouvir. Ah, eu também fico feliz de falar, adoro, né? Enfim, eu vou falar um pouquinho da síndrome do intestino irritável, né? Ahn, É um problema que às vezes a gente ainda nem conhece totalmente a etiologia. Etiologia quer dizer de onde que a doença surge, né? Tem várias tentativas de explicação, mas ainda não se conhece 100% por que que ela é desenvolvida no corpo. E a gente, então, consequentemente, não sabe exatamente como tratar essa doença, né? Mas tem muitos trabalhos mostrando que ela, além de, ela tem também uma influência da comunicação que a gente tem com o nosso cérebro. Quer dizer, quando a gente é muito estressado, que a gente tem muita preocupação, enfim, não sabe lidar muito bem com isso e está sempre angustiado, isso pode comprometer, isso pode levar a agravamento dos sintomas. É, no caso de alimentação, cada caso é muito específico e o ideal é ter um acompanhamento de uma nutricionista. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas agora os nutricionistas eles estão com autorização de fazer a primeira consulta online primeira consulta online, ponto. Que é Porque a antes tinha que endodontia, né? ir no consultório e depois podia continuar online, mas agora já pode fazer consulta online. Eu recomendo para essas pessoas a primeira coisa, buscar um nutricionista para ajudar. Eu não clinico, tá, gente? Só para avisar. Mas tem muitos colegas maravilhosos. Se vocês quiserem algumas dicas de nutricionistas incríveis, é só dar uma olhada no meu perfil, as pessoas que eu sigo, que eu coloco a mão no fogo por elas. Então, vamos fazer uma Enfim, coisa. Quem tem essas perguntas mais específicas que fogem do tema, eu vou falar para vocês irem lá no perfil dela, que é Dieta Científica. Mandem as perguntas, tá? E mandem as perguntas para Rosana, que tô ela sempre vai por ali. responder, né? Eu acho Respondo. que o que eu queria muito era apresentar ela para vocês, porque agora ela vai falar muita coisa de modo geral, que é para todo mundo. Mas eu acho Uhum. que esses casos específicos, né? A outra que tem a filha que só tem intestino delgado, tem síndrome do intestino curto. Então, e são É perguntas muito específicas, específico. e eu acho que a É, Rosana pode ajudar ali no particular. E aí a gente vai aproveitar agora esse tempo. Para falar um pouco do momento atual, que é estamos tendo que cozinhar em casa. O que, que a gente traz para casa para nos tornar mais resistentes, com melhor imunidade. Então, além, né, das questões que a gente tem que gerenciar emocional, meditar, calma, exercícios, sim, do ponto de vista faz super alimentar e do importante. ponto de vista da microbiota, vamos tentar responder essas perguntas que são mais gerais, né? E aí, Uhum. Rosana, essa coisa aqui, que eu compro e se eu posso congelar o que eu cozinho, faz diferença em termos de microbiota? Em termos de microbiota, não. Eu posso falar que não. É tão pouco que não faz diferença. Congelar é uma ótima forma de manter coisas interessantes dentro da geladeira já prontas, né? Mesmo vegetais, às vezes a gente pode fazer um branqueamento. Esses vegetais que a gente come mais crus, a gente faz uma boa higienização,
coloca na água fervente. Eu não sei exatamente o tempo, mas depois que deixa na água, coloca na água fervente, coloca na água gelada. Isso se chama branqueamento. É Branqueamento. uma ótima técnica de conservação de alimentos. Gente, E mas aí você isso deixa é muito secar. importante para agora. Dá para a gente comprar tudo, fazer o Sim. branqueamento e congelar. Vou começar a fazer E isso. aí seca bonitinho, deixa secando, coloca no saquinho, coloca no congelador. Você vai ter sempre sua porção de vegetais ali no freezer. Outra coisa, fazer conserva. Fazer conserva também é um ótimo jeito de manter alimentos que são frescos, né? A gente aqui na França é muito comum, porque minha sogra, ela sempre faz. Aqui é tudo muito sazonal, né? A gente não acha tudo o ano inteiro igual é no Brasil. Então, e aí, às vezes tem muito, e aí a gente usa essas técnicas para manter por mais longo tempo esses alimentos, né? Que mais? Elas querem entender esse branqueamento. Acho que não ficou tão claro para elas como faz. Ah, o branqueamento é uma técnica de conservação alimentar, conserva mais os nutrientes do alimento. Então, o que acontece é que você higieniza bem o alimento, aí tem que colocar na água fervente e depois colocar na água gelada. Aí essa água gelada vai cortar a cocção e vai permitir que esses nutrientes fiquem por ali. Porque quando a gente deixa cozinhando na água por muito tempo, os nutrientes vão meio que saindo e vão para a água. Então a gente acaba perdendo esses nutrientes. Então, o branqueamento é rapidinho ali. Para cada alimento tem o tempo certinho, mas isso vocês acham facilmente na internet. Para cada alimento tem o tempo certo de água quente e água fria. E aí é um método de para congelar, né? Para depois poder congelar. E aí dura muito mais tempo e guarda Então, mais os olha que nutrientes. bacana, gente. A gente pode sair para fazer compra, né? Porque a gente tem que reduzir as nossas idas ao mercado ao máximo. Vamos sair para fazer compra, vamos comprar muita coisa fresca, vamos aprender a Uhum, fazer o branqueamento, sim. vamos fazer conservas, vamos A fazer conserva é com você. iogurte em casa. Tudo isso Iogurte em vai ajudar a casa. gente a se alimentar para aumentar a nossa imunidade, do ponto de Com vista certeza. de criar uma microbiota saudável, né? Mesmo fruta dá para congelar. Se você não quiser congelar, dá para fazer uma geleia. Hoje em dia tem tanta receita na internet para aproveitamento de alimentos, aproveitamento integral. Então, assim, acho que focar um pouquinho nisso, sabe? Colocar a mão na consciência, evitar desperdício nesse momento é muito importante também, né? É Nossa, a bom a gente gente tem que pensar nisso. aproveitar e aprender. Olha, eu quero aprender muita coisa nesse momento. Ó, Uhum, falaram da é o Pel momento. Lobo. Vamos aprender aproveitamento de alimento, como fazer compras Exato, saudáveis, né? E para as exato. crianças, Rosana, como a gente pode ensinar? Porque às vezes a gente em casa, você traz coisas saudáveis, a mãe é Uhum, ligada nisso, mas o filho só quer pacote de biscoito, pacote de uhum, chocolate, as crianças estão todas em casa, só querem comer porcaria. sim. Aí a família fica nessa situação delicada, né? Então, o que que você orienta para poder que essas crianças também tenham uma boa imunidade, né? Olha, uma técnica maravilhosa é colocar as crianças na cozinha para ajudar a gente, sabe? E aí eu acho que quando elas participam do processo, elas começam a ver que é uma coisa interessante, eles se interessam muito. Às vezes a gente pensa, eles não vão gostar, mas isso não é verdade. Quando eu tô com as minhas sobrinhas e quando tem criança em casa que eu vou cozinhar, eu chamo, peço para ajudar, coloco para mexer, coloco para picar, lógico, com supervisão, né? Mas eles adoram o processo, sabe? Eu acho que deixar as crianças participarem do processo, além de ocuparem o tempo, além de ocupar o tempo delas com uma coisa super legal, elas vão se interessar, elas vão começar a ver as coisas de outra forma, sabe? Eu acho Enfim, que e de muita repente mãe tentar. sofrendo com isso. Não sei o que que eu faço com os Sim, meus filhos. Aí tá rolando uma série de aham, atividades, mas olha, essa é uma atividade que gasta um certo tempo e envolve a família inteira em exato. aprender a pensar sobre o que se come, né? A criar Claro, pedir o para eles alimento. ajudarem. Pedir para eles ajudarem na escolha do cardápio, enfim, tentar fazer as versões das coisas
congeladas, caseiras. Isso aí também tem um monte de receita na internet. Fazer nuggets caseiro existe. Tem tanta coisa aí. Hambúrguer em casa. Todas essas receitas que a gente vê na embalagem é possível fazer em casa. E com certeza a gente De uma acha uma forma muito receita mais aí na internet. saudável, né? É Olha, lógico que tem a uma gente sabe o que pergunta. tem dentro, né? Atum e sardinha em lata. E também sobre embutidos. Atum e sardinha, ok. E é ideal comprar atum e sardinha na conserva de óleo, tá? Porque na conserva de água é que às vezes eles têm metais pesados. A sardinha, o atum. E aí, se a conserva for na água, esses metais pesados, eles têm uma afinidade pelo óleo. Então, eles não vão sair na água. Já na lata que tá, a conserva está no óleo, esses metais pesados passam um pouco para esse óleo. Daí a gente tem que descartar esse óleo. Então, é uma forma de ter. São super alimentos super interessantes. A sardinha, atum, muito ricos em nutrientes, né? Principalmente sardinha, igual ômega 3. Ômega tem todos os ômegas importantes, tem um monte de vitamina maravilhosa, vitamina D, vitamina E. Mas aí é interessante jogar o óleo que vem na conserva fora. Que mais que era? Ah, Sobre embutido. embutidos, né? O que que a gente precisa evitar Embutido trazer para casa do mercado? Sobre é. embutido. Não, embutido pode ser uma opção, mas que não seja uma opção de todo dia, porque tem muitos estudos associando consumo exagerado de embutidos ao desenvolvimento de algumas doenças, assim, porque quando eles passam pelo processo de, ai, como que fala? Ai, deu um branco aqui, só veio o nome em francês na minha cabeça. Pode falar o É, francês, chique. defumação. Quando eles Tá. passam pelo processo de defumação, eles desenvolvem uma toxina que não é muito legal. Comer de vez em quando não vai matar ninguém, aquela coisa. Mas deixar isso pro de vez em quando, os embutidos. Eu sei que é importante, que ele se guarda bem, mas é melhor guardar a sardinha em lata do que os embutidos, na verdade. E aí vocês veem, né, gente? Tudo isso faz a gente ter um outro olhar, né, para o supermercado. Então, eu sou vegetariana, essa nem é uma questão para mim, mas para vocês fazerem as escolhas, é tão cômodo trazer um monte de embutido, mas isso não vai te ajudar, né? Não vai ajudar É. você a ter uma imunidade melhor. É melhor Uhum. trazer coisas mais frescas, botar a criançada na cozinha e fazer uma É, ação ali que isso vai ajudar até nas defesas do corpo do que a facilidade de trazer certas coisas com que não certeza. te ajudam a estar numa melhor forma do ponto de vista imunológico, né? Verdade. E Rosana, sobre suplementos, o pessoal está perguntando se Aham. você acha que existem alguns que a gente pode tomar por conta própria, né? Eu não, eu sou daquela que pensa que tudo vai vir da alimentação. Se a gente tem uma alimentação variada, a gente não precisa de suplemento. Suplemento precisa ser feito com orientação de nutricionista, de médico, mesmo porque isso pode ser um dinheiro jogado fora. Às vezes você está suplementando uma coisa que você acha que você é carente, você vai lá olhar no exame de sangue e você está com tudo ok. Antes de suplementar qualquer coisa, ter essa ideia na cabeça, né? Às vezes você tá gastando um dinheirão para suplementar uma vitamina que você tem mais que suficiente que vai sair no seu xixi. Então, assim, para mim não faz muito sentido. Acho que suplementação só deve ser feita, independente se é vitamina C, qualquer coisa. Você come duas, três frutas por dia, você já garante a sua vitamina C pro seu dia, sabe? Então, fazer suplementação. Eu acho que às vezes é muito banalizado e eu me preocupo um pouco com isso, com essa banalização de suplementação, sabe? Substituir a alimentação variada por comprimido, por cápsula, eu tenho um probleminha com isso, mas com certeza deve ser feito se tem carência nutricional, né? Quando eu penso aqui, agora que tá saindo sol, mas no inverno a gente quase não vê sol. E aí todo ano eu tenho carência de vitamina D, porque a gente precisa de sol para produzir vitamina D, né? A gente, o que tem no corpo da gente é a pré-vitamina D. E se a gente não tomar sol, não tem a vitamina D que o nosso corpo precisa para usar, para o nosso metabolismo, para a nossa fisiologia. Então, às vezes eu preciso suplementar porque a minha vitamina D tá baixa, mas é porque eu sei que eu tô com carência.
Mas aí a situação é muito individual, cada um tem que ver o que tá faltando ali, e isso um simples hemograma resolve. Enfim, mas para a imunidade, eu acho que não tem tanta necessidade assim se você tem uma alimentação equilibrada e que você não tenha carência de nenhuma vitamina. Então, acho que não tem necessidade de suplementação. Agora, E com tem que ver relação, cada caso, né? falou de alimentos que são bons para a microbiota do intestino, que alimentam as bactérias do bem, né, que são nossa defesa. E existem alimentos que são nocivos para essa microbiota? Talvez seja Sim. redundante a minha pergunta, mas acho que é importante. Aham. Não, mas sim, ó, tem muitos trabalhos que já demonstraram que alimentos muito ricos em sal, açúcar em excesso, e é só você pensar, alimento ultraprocessado, o que mais tem lá dentro? Sal, açúcar, aditivos químicos, coisas que têm nomes estranhos, números. Tudo isso está associado com um problema de desbiose, que a gente chama, né? Desbiose quer dizer um desequilíbrio lá da nossa flora intestinal. Então, isso tudo, consumo de ultraprocessado, quando a gente pensa corante, conservante, adoçantes artificiais, alimentos muito ricos em sal, alimentos muito ricos em açúcar, alimentos muito ricos em gordura, principalmente gordura trans, muitos trabalhos na literatura científica têm demonstrado que alimentos que são baseados nesse tipo de. A gente não pode nem chamar de nutriente, porque isso não é nutriente, né? Baseados nessas substâncias, estão associados com o desenvolvimento dessa desbiose, né? Que é essa desregulação das espécies bacterianas que vivem lá no nosso intestino. E Interessante. aí começa a dar tudo errado, né? Porque se tem bactéria ruim, elas tomam o lugar das bactérias boas. Elas vão começar a desencadear processos inflamatórios, né? Uma ativação de sistema imune, porque o intestino tá ali para proteger a gente. Se começa a entrar coisa que a gente não quer, coisa que faz mal pra gente, tem ativação do sistema imune. Quando tem muita ativação do sistema imune o tempo inteiro, e a gente continua se alimentando mal, e isso está associado com o desenvolvimento de um monte de problema, tanto sobrepeso, obesidade, diabetes tipo 2 e até câncer tem sido associado com esse desencadeamento excessivo do nosso sistema imune, né? Então tá aí o alerta Enfim. para algumas pessoas que fizeram perguntas que têm questões autoimunes aqui. Evitar Sim, esse adoçante, açúcar, excesso de sal, alimentos sim, ultraprocessados, porque isso de exato. fato deixa as coisas muito piores do que Muito mais. tá. Eu tenho uma pergunta para você. Ah, tá. Uhum, Sobre o queijo, sobre o uhum, consumo diário de queijo. Se leite, qual é a tua opinião sobre o leite? Porque muitas pessoas falam uhum. que ele é um alimento inflamatório, E depois eu queria te perguntar da melatonina. Ah, adoro melatonina. É. Então, tem milhares de estudos, milhares não, tem muitos estudos muito importantes, grandes estudos, que afirmam que ainda não existe como dizer que leite é inflamatório para pessoas saudáveis. Então, para pessoas que não têm problema com nada, não têm intolerância, não têm alergia a nenhum componente do leite, não existe como dizer, afirmar que leite é uma coisa inflamatória, leite e derivados, iogurte, kefir, tudo isso. Então, leite vai fazer mal para quem tem alergia ou intolerância a algum dos seus componentes. Por exemplo, eu Até que tenho se prova o contrário. intolerância à lactose testada, mas sou Sim. teimosa, porque eu amo queijo. Eu só não sou vegana, Aham. eu sou apegada ao queijo, tá? No queijo. E eu sou teimosa. Para mim, Aham. faz mal. Pode ser Aham. um agente muito inflamatório, por eu ser realmente intolerante. Se for uma coisa que você come, você não come 3 refeições por dia queijo, tem certeza que não, né? Não, não. Então, se for uma coisa assim exagerada, pode ser que desencadeie esse processo inflamatório e que ele fique crônico, que ele dure muito tempo. E aí, quando esse processo inflamatório dura muito tempo, eu digo meses,
Não é dias, 2 dias que você vai comer queijo que você vai ter inflamação. Tô dizendo, Como na minha rotina, lamentavelmente. não, mas e depende do queijo que você come. Às vezes você tem intolerância à lactose. Tem, tem. Não, mas tem muito queijo. Quanto mais curado o queijo for, menos lactose ele tem, na Ah, verdade. sim, eu só como queijo curado por causa disso, para diminuir, para ser É. mais digerido, né? Agora, leite, Então, por exemplo, eu não tomo de jeito nenhum. eu nunca fui diagnosticada com nada, intolerância nem nada, mas quando eu tomo um copo de leite, eu não posso ficar perto de ninguém, eu tenho que ficar isolada em cima de uma montanha, porque eu viro um balão e me dá gases, me dá cólica. Então, assim, não precisa, às vezes as pessoas, nada melhor do que ela mesma para saber o que faz bem ou mal para ela, não é verdade? Quando Sim. você come uma coisa, você se sente mal, você sabe que foi aquela coisa, aí você vai e come de novo, você se sente mal, você sabe que foi aquela coisa. Então, evita. Sabe? É o que eu faço com leite, mas eu gosto muito de queijo, eu moro na França, gente, como que faz? É, não tem como. E ainda mais no inverno, agora nem tá parecendo inverno, tá o maior sol aqui. Mas não tem como. E eu sou fã. E queijo já não me faz mal. E iogurte não me faz mal. Queijo não me faz mal. Eu não sinto nada. Então, assim, vai da pessoa. A pessoa que tem que ir testando. E escolhas, né? A pessoa, se ela escolhe tomar leite e ficar passando mal, aí eu não posso fazer nada. Aí é uma escolha da pessoa. Mas se ela toma leite e não acontece nada, não tem por que ela parar de tomar leite, né? Eu Então, não tomo leite, de é jeito nenhum. simples. Agora, Eu também evito. não cuidar da intolerância pode gerar alguma coisa grave? Não cuidar da intolerância Tem depende, intolerância, depende você muito. aí. Hã? Depende muito. Porque às vezes a pessoa tem uma alimentação super equilibrada, mas ela tem lá, com certeza, deve ser como você, uma alimentação super equilibrada, uma pessoa super preocupada com a saúde, que faz exercício físico, que medita, mas que não quer deixar seu leite. Pode ser que isso nunca dê problema para ela, mas aí uma pessoa que é intolerante, que come de vez em quando mal, que não faz exercício, depende muito, porque o nosso corpo é muito complexo. Eu não posso fazer afirmações com relação a esse tipo de coisa, porque a gente é tão complexo, cada um é um, cada um tem um histórico, tem uma genética, cada um tem seus hábitos alimentares, cada um tem sua vida, cada um tá num lugar, cada um com sua microbiota no seu É ar. uma Então, somatória de coisas, né, Rosana? Se a gente exato. fizer Então, bastante assim, eu não. coisa certa, um erro aqui ou outro ali não mata ninguém. Isso também traz Não, paz mental, né? Que é tão exato, porque importante para a gente ter essa uma boa imunidade. preocupação também o tempo inteiro com a alimentação é uma fonte de Não é estresse saudável. horrorosa. É livre, Não gente. é saudável, é Tá louca triste, é cozinha. agoniante. Ninguém precisa disso, né? Eu acho que isso tem que ser uma coisa prazerosa. Até o processo, né, que eu Claro. falo de fazer fermentação. Gente, tudo que a gente está tentando trazer para vocês aqui não é para gerar nenhuma piração, tá? É o contrário. É para gente gerar para vocês um voltar ao prazer de comer coisas que fazem bem para você, ver o quanto isso é simples, o quanto isso pode ser barato. Ela não está sugerindo Importante. nenhum suplemento. Ela está ensinando para a gente a voltar para o básico. Sabe quando a gente fala muito isso, né? Vamos voltar para a base, voltar para as nossas origens, para as nossas raízes, comer É, coisas menos processadas, com menos ingredientes. E isso é o que é o legal, gente. Ela é uma mulher de ciência, né? Ela tem uma formação muito profunda para trazer para a gente a certeza de que a gente vai acertar quando a gente for simples. Então, exato. vai ao mercado com um coração mais leve, traz atividade para as crianças, vamos fazer comida, né? Pô, criança pode descascar cebola, alho, cenoura. Você sabe Com que tem supervisão, criança pelo que amor não de Deus. sabe o nome dos vegetais, né? Ah, isso tem muito. Isso me preocupa demais. Tem tido muito, muito, muito. E isso não dá, né, gente? Não Não, não dá. pode, né? Então é um momento da Não. gente voltar para dentro. Não é só dentro, né, do nosso interior, é dentro da nossa casa, dos nossos hábitos, que a comida é uma coisa que faz parte da nossa vida de uma forma enorme, né? Exato. E eu quero te perguntar da melatonina, a importância da melatonina, se suplementar a melatonina pode ser bom, Uhum. enfim. E depois as meninas estão perguntando de grãos e castanhas. Grãos e castanhas, xodó.
E ainda Tudo mais de na bom pra época que é imunidade, coisa né? que guardam por muito tempo, né? Então é coisa que é bom, sempre bom ter em casa. Além de ser fonte de proteína para quem é vegetariano, ou fonte de proteína para quem não é. Cheio de sais minerais, de vitaminas boas, gorduras boas. Tá? É maravilhoso. Sementes e castanhas. Então, voltando para a melatonina. Ah, melatonina, amo. A melatonina é um hormônio que ela é produzida por uma glândula lá no nosso cérebro que se chama glândula pineal. E ela tem uma especificidade. A melatonina ela só é produzida durante a noite. Então, ela vai sinalizar para o nosso corpo inteiro, vai lá para toda a célulazinha lá do nosso corpo avisar: olha aqui, criança, agora é a noite. E aí, por isso que a nossa fisiologia, o nosso jeito do corpo funcionar é diferente de dia e diferente da noite. Então, a melatonina ela é esse sinal da noite que vai informar para o nosso corpo que é a noite e organizar temporalmente vários processos no nosso corpo. E aí o que tem acontecido é que a gente está tendo muita hiperexposição à luminosidade, né? Hoje em dia a gente tem luz artificial, a gente está com o telefone ali à noite vendo o que está acontecendo no mundo, é computador, é TV. O que acontece? Esse excesso de luminosidade, ele vai retardar o início de produção de melatonina pelo nosso corpo. Então Então eu a gente fico vai com o celular até consequentemente às 10, eu estou interferindo tá interferindo no na sua produção funcionamento da endógena. produção. Tá. Aí, mas aí tem uns filtros de luz que, na verdade, a luz azul essa luz LED, luz de computador, essas coisas, é a luz azul que influencia na produção de melatonina. Então, tem vários filtros, a gente encontra aí aplicativos que tem filtros de luz azul para telefone, para computador. Então, assim, pelo menos a gente não vai ter essa luz azul para impedir a produção de melatonina. Só que só o fato da gente estar com o telefone, com o computador, a gente está com o cérebro ligado, né? Na hora de dormir, que era o momento que a gente devia meio que se acalmando para a gente ter uma noite de sono mais tranquila, né? De novo, resgate que a gente está falando é de alimentar, é na alimentação, é nos hábitos que a gente tem. E hoje em dia as pessoas dormem muito mal, mas é justamente por isso, fica com o telefone até 10 horas da noite olhando a desgraça que está acontecendo no mundo, a pessoa não dorme. O que a pessoa tem que fazer? Pega o telefone e deixa de lado. Lá para as 8 da noite, não encosta mais. Vai fazer outra coisa, vai ler um livro, vai fazer um quebra-cabeça com o filho. Ontem eu comecei a fazer um quebra-cabeça, sabe? Vai assistir, sei lá, desconectar um pouco de tela, né? E resgatar outras coisas que dá pra gente fazer. O que a gente fazia 20 anos atrás? Como que a gente vivia, né? Não tinha telefone, não tinha computador, como que a gente vivia? Bom, eu lembro muito bem, né? Mas deve ter gente bem mais jovem aí. Mas tentar é a melhor coisa para melhorar a produção de melatonina dentro da gente, para melhorar a nossa qualidade de sono, né? Então é uma das dicas que eu mais dou, é meio que deixar a tecnologia de lado e fazer outras coisas, leitura, vai rezar, meditar, sei lá, A gente fazer pode algum até exercício de deixar esse horário de alongamento. leitura e meditação para depois das 8, em vez de meditar de manhã, Nossa, né? Fazer a meditação, fazer a oração, que daí sim. você obrigatoriamente já não vai estar conectada à tela, né? Então, e aí você já vai acostumando seu cérebro com essa rotina, né? Só do fato de você já ir ali pro seu cantinho e começar sua leitura, seu cérebro já tá entendendo, ó, vamos desligando aqui, galera. E aí já começa a produção de melatonina bonitinha. E aí a gente vai ter uma boa noite de sono, né? Mas a Agora, melatonina ela não eu serve só pra isso, ela faz um uso, monte de outras coisas também, né? eu uso melatonina meio miligrama, se eu não estou enganada, todas as noites. Aham. Opinião sobre isso. Pode descascar se você acha que está errado. Olha, suplementação eu acho que tem que ser feita quando ela é necessária. Se não tem necessidade, não precisa fazer. Eu me preocupo muito com a banalização de suplementação de melatonina, porque às vezes a gente pensa, melatonina é só um negócio que eu vou tomar ali para ter uma noite de sono melhor. Só que não, a melatonina ela tem outras ações dentro do nosso corpo. Ela vai, como eu tinha falado antes, organizar temporalmente várias funções do nosso corpo.
Então, eu já ouvi casos de gente que toma melatonina para ir para academia, não tem horário certo para tomar. Então, tem que tomar melatonina sempre no mesmo horário, se for tomar, né? Se existir realmente a necessidade. Então, sempre manter aquele horário para tomar melatonina, justamente por isso, né? Porque imagina, cada dia você toma num horário e aí seus relógios vão cada dia estar trabalhando de um jeito. Chega uma hora que o relógio pira, né? E é importante a gente manter essa ritmicidade do nosso corpo e de tudo que acontece no nosso corpo, né? Então, por isso tem que tomar um pouquinho de cuidado com suplementação de melatonina. E teve também alguns estudos que saíram há um tempo atrás, dizendo que a melatonina ela pode aumentar, diminuir, bloquear a produção de insulina e aumentar a hiperglicemia de manhã. Então, são pessoas que têm uma alteração genética no receptor de melatonina que tem uma probabilidade maior de ter hiperglicemia em jejum. Então, por isso que eu também sempre digo para as pessoas que fazem suplementação com melatonina, sempre dar uma olhadinha lá, fazer um teste de Ótima glicemia de tempos dica. em tempos, para ver se essa pessoa não está entre essas pessoas que têm essa alteração do Ótima receptor de dica. melatonina. Ou seja, o Então, ideal é é por isso que ativar não é para todo naturalmente, mundo. né? O ideal é O ativar ideal é naturalmente. isso. Exatamente. E suplementação pode ser super importante para pessoas que têm problemas de insônia, pode ser um super, Foi super por isso que eu ajudante aí comecei. para gente, para gente que precisa. É melhor, melhor que muitos desses remédios de tarja preta, às vezes que as pessoas tomam para dormir. Então, às vezes a melatonina tem um efeito semelhante com efeitos secundários menores, né? Mas enfim, é aquela história, cada caso é um caso e deve ser estudado por um especialista e sempre tomar melatonina, tomar com acompanhamento de alguém, sabe? Que seja seu médico para Foi um fazer isso. médico que me passou, mas estou perguntando Isso. porque muitas pessoas tomam por conta própria, né? Então, E pode até tomar, mas tem que tomar muito cuidado. Então, é por isso que eu falo, sempre fazer acompanhamento de suplemento, sempre, independente do suplemento, com um profissional. Essa questão de tomar suplemento o tempo inteiro sem acompanhamento profissional me preocupa bastante, independente do suplemento, por mais inocente que ele pareça. então, gente, olha só, o negócio da gente ter, até de eu ter trazido esse assunto de melatonina, de suplemento, é porque o tema de hoje é microbiota e imunidade. Então, Aham. tem uma relação também, né, com a microbiota, não tem? Tem. Nossa, com certeza. Sabe que o intestino produz muito mais melatonina do que a própria glândula pineal, né? Nossa, é sério isso? Eu sabia que É, tinha uma relação, né? Como que é não, isso? mas é que é assim, Explica. quando a melatonina, essa melatonina que é produzida pela pineal, que vai informar para o corpo se é dia ou se é noite, ela vai ligar em receptores específicos para mandar esse recado, receptores na célula. Então tem a célula, para um hormônio fazer efeito, ele tem que ligar no receptor. Tipo um E aí ele vai fazer botãozinho. os efeitos. Ele vai Tipo lá, como se fosse uma chavinha entrando na fechadura ali. E aí ele vai desencadear um monte de funções dentro da célula. Só que a melatonina ela é também produzida em vários outros tecidos. Só que nesses tecidos ela não é produzida só à noite, ela é produzida sob demanda, porque a melatonina é um antioxidante, ela é uma molécula antioxidante. Antioxidante quer dizer o quê? Ela vai pegar e varrer radicais livres do nosso corpo. Então ela é como se fosse uma molécula que ajuda a gente a proteger desses radicais livres, que são coisas que não são muito interessantes que tem normalmente, mas quando a gente tem em excesso não é muito interessante. Então, ela é produzida bastante no intestino, e geralmente quando o bolo alimentar está passando, ela está sendo produzida ali agindo como um antioxidante. Então, para proteger a gente antes que as coisas que estejam na alimentação passem para a corrente sanguínea, né? ah, que Então, ela legal. é produzida muito na pele, ela é produzida no intestino, ela é produzida em vários outros órgãos, ela é produzida em ovário, testículo, enfim, mas nessas regiões, quando ela não é essa que está na circulação, ela age ali como um antioxidante, então como uma protetora, né, do tecido. O que ajuda na E, imunidade, né? consequentemente, ajuda na imunidade.
Ela tem ação, ela é produzida também por células do sistema imune. Muitas células do sistema imune, por exemplo, células linfócito, células T, elas produzem melatonina. Elas têm as enzimas de produção de melatonina. Então, melatonina está praticamente em tudo, né? Ó, estão perguntando aqui sobre os óleos, né? Já teve uma contribuição, os melhores óleos vegetais para a gente ter na cozinha. A sugestão foi Aham. óleo de coco e azeite, né? Você quer Aham. complementar? Tá de acordo? Os estudos que têm saído por último, e é que isso muda o tempo inteiro, né? Tem recomendado o azeite de oliva extra virgem como óleo para cozinhar como o melhor. E o O óleo óleo de de coco? coco. Então, o óleo de coco ele é controverso, né? Uma hora ele é do bem, uma hora ele é do mal, uma hora ele é do bem, uma hora é do mal. Mas aquela coisa, né? Uma coisa só é do bem e só é do mal quando ela é usada demais, né? Então, óleo de coco, teve uma época que virou uma onda que o povo colocava óleo de coco até na salada, né? Enfim. É. Mas é exagero, né? É por isso que eu me preocupo muito com as questões de nutrição, né? Quando a gente fala que uma coisa é boa para alguma coisa, aí o povo coloca em tudo que é lugar. Eu uso os Enfim, dois, eu intercalo aqui. Coco, o óleo de coco azeite. é que tem, ele pode ser usado, mas a gente tem que ter consciência que ele tem gordura saturada, mas se a gente for usar de vez em quando, isso não vai matar ninguém, sabe? Tem gente que gosta do gosto. Eu uso bastante para fazer as minhas receitas quando eu faço receita indiana, essas coisas. Eu gosto do gostinho do óleo de coco, daí Eu eu também uso óleo de gosto. coco. Mas Tem algum óleo eu em que não é casa. para usar, que é super do mal? A gente tem 3 minutinhos, eita. Ah, Ah, gordura saturada demais, sei lá, como chama? A trans, gordura trans. tá. Fora isso, não. O povo pode usar tudo com moderação. Nada em moderação vai matar ninguém. É isso que eu gosto de deixar sempre muito claro, sabe? Aí o povo fala que não pode nunca usar. O que que era o último agora que o povo fala? Canola, que canola mata, que canola inflama. Você vai tomar 1 litro de canola por dia? Você vai usar 1 litro de canola de óleo na semana? Ninguém usa 1 litro de óleo por semana, O pelo amor de Deus. Se importante você usa 1 litro de óleo por semana, reveja isso, porque isso não é muito legal. Enfim, mas moderação, né? assim, mas assim, o que os estudos têm dito que é o óleo mais seguro para cocção até agora é o óleo de oliva, o azeite extra virgem. Maravilha. Gente, eu tenho 2 minutos aqui. Eu preciso agradecer demais, Rosana. Muito obrigada. Gente, parece assim que o assunto vai, vai, a gente fica 2 horas aqui, né? Se deixar, ficamos. Se eu tiver muita pergunta, de repente a gente marca daqui a um tempo, mais um dia para você responder aí. Estamos com tempo, Mas eu todos. quero que todo mundo vá seguir a Rosana, acompanhe ela, porque ela dá informações preciosas, né? E aí a gente vê o quanto que é importante. E agora todo mundo para casa, para cozinha, né? Que bom Isso. que estamos podendo, de alguma maneira, tirar algo de bom de uma coisa ruim, né? Exato. Mas é isso, como tudo na vida, né? Tudo é aprendizado e tudo é experiência e que isso sirva de resgate mesmo, sabe? Resgatar tanto hábitos de 20 anos atrás, alimentares, quanto comportamentais, enfim. Eu queria te agradecer, Cláudia, pelo convite, eu adorei. E tô sempre aí, precisando é só chamar. Pode deixar. Vou recolher algumas perguntas aí, de repente a gente monta mais uma, tá bom? Tô aí para quando precisar. Temos tempo, muitos tempos agora. Somos Muito pessoas tempo. cheias de Agora tempo que não tempo. falta pra gente, ó. Hoje, Vamos ocupar com coisa boa. isso aí. Então, eu vou deixar salvo por 24 horas. Vocês compartilhem com todo mundo que vocês acham que é importante escutar isso aqui, né? E Deus abençoe. Vocês se cuidem, tá, gente? Todo mundo muito se cuidando. Lava a mão, fica em casa o máximo possível, É tá? isso, Com galera. todo amor, sem estresse, mas com bastante atenção e cuidado, que é um momento realmente da gente olhar para nossa saúde, né? Exato. Então tá joia. Um beijo, Um obrigada, beijo. Rô. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Até.